Existe hoje, talvez, uma parte da nossa geração, principalmente os mais jovens, eles estão olhando para o Brasil com a lente ideologizada. A lente, o olhar ideologizado não revela o olhar de Deus, a visão bíblica. Nós não estamos no nosso pior momento. Se você for ouvir bons economistas, se você for ouvir os historiadores, se você ouvir algumas dessas pessoas que são lúcidas, elas vão mostrar o nosso potencial agora tão grande. E o Brasil é a terceira nação mais citada hoje no mundo como uma nação foco para desenvolvimento, né? Com recursos. Então, eu creio no propósito de Deus para o Brasil. Uma coisa que eu acho muito interessante nesse texto do Gadareno o Senhor vai e ele expulsa, né, esses demônios, essa legião, e aí esse clamor, né, não nos mande para fora. E aí é interessante, assim, o contraponto, né, que o primeiro crente da região tá pedindo, né, me manda para fora. Me leva com você. E o Senhor fala não, né, e você vai permanecer aí. Que é quase como dizendo assim, se você sair, eles dominam de novo, né? Exato. Porque se eu tirar a luz... E aí eu faço um contraponto hoje, assim, como há uma mentalidade escapista, né? Sim. Em nós. Porque, por exemplo, hoje eu vi uma pesquisa, e eu vou errar no número, tá? Mas seria mais ou menos assim, 70% dos jovens que foram perguntados, né? Se tivesse a oportunidade, sairiam da nação. Isso. Então, isso é muito triste, né? Porque é um êxodo. É um êxodo, e com certeza boa parte desses jovens, seguindo a estatística, são cristãos. E essa mentalidade de tipo assim, aqui não tá me dando mais lucro, onde é que eu posso explorar agora? Onde é que a moeda tá mais forte? Ao invés de olhar e falar, que essa nação precisa da gente. Isso. Desesperadamente essa nação precisa da gente. Ficaremos, né? E é claro, de novo, só para quem está nos ouvindo, tem pessoas que vão ser enviadas, né? Essa clamor missionário faz parte de nós. História, aí é outra coisa, né? O Senhor está me enviando, e pode ser para um país riquíssimo. O Senhor envia, né? Onde tiver gente, o Senhor envia, né? Mas é diferente de eu preciso escapar disso aqui, né? Não, e até que ponto uma pessoa que escapa sem um envio, ela está numa condição de uma pessoa que foi, lembrando da palavra agora, mas ela foi exilada. Entendeu? Interessante. Eles estão lá, mas eles estão exilados. Então é importante a motivação, a direção profética na vida da gente, o propósito na vida da gente, porque eu tenho que me mover por propósito, né? E eu preciso me mover sabendo que eu estou também na economia do reino. Sim. Né? Mesmo que eu tenha sido resgatado e a nação não esteja nisso, mas eu tenho a matemática do reino. Jesus com o menino lá e os discípulos e aquela multidão, né? Então, traga o que você tem, ore e agradeça e veja a multiplicação. Agora então, outra conta, é outra economia. Então, absorver essa posição de herdeiro, de um herdeiro que tem propósito e tem o orçamento do propósito. O que é o orçamento do propósito? É aquilo que todo herdeiro recebe para executar o seu propósito. Muito bom, muito bom. Que é a definição de prosperidade, né? Verdadeira. Ter o suficiente para cumprir o propósito que Deus colocou na minha mão. Exatamente. Que não se compara com a herança eterna. Não. Então... Para esse tempo aqui, né? Exatamente. E porque assim, quando você vê em contrapartida, né, esse 70%, e o número, eu acho que é até mais do que isso, estou sendo conservador, querendo ir embora, você olha para, por exemplo, o que está acontecendo em Israel, e você perceber que há um monte de judeus indo para Israel. Isso. Entendeu? Então, seu país está em guerra. Aí eu pego um avião e vou para o meio da guerra, querendo dizer, meu país precisa de mim. Isso. Eu não posso ficar aqui em Nova York, eu não posso ficar aqui na Alemanha, eu preciso ir em encontro ao caos. Isso. Mas porque é uma noção de responsabilidade, propósito, de autorresponsabilidade. Isso. Existe hoje, talvez, uma
parte da nossa geração, principalmente os mais jovens, eles estão olhando para o Brasil com a lente ideologizada. A lente, o olhar ideologizado não revela o olhar de Deus, a visão bíblica. Então, nós não estamos no nosso pior momento. Se você for ouvir bons economistas, se você for ouvir os historiadores, se você ouvir algumas dessas pessoas que são lúcidas, elas vão mostrar o nosso potencial agora tão grande. E o Brasil é a terceira nação mais citada hoje no mundo como uma nação foco para desenvolver, né, com recursos. Então, eu creio no propósito de Deus para o Brasil. Eu posso falar um pouquinho sobre isso agora. Sim. O propósito de Deus passa pelo novo mundo. Quem é o novo mundo? Deus pensou em trazer para cá um remanescente daquilo que estava acontecendo na reforma. Então, aquele derramar lá na Europa trouxe para cá, por exemplo, em 1557, existia um grupo de franceses aqui, não só franceses, mas eles elaboraram a primeira declaração de fé das Américas. Então, eles foram enviados pela Igreja Reformada para cá num movimento missionário, de envio mesmo. Então, a igreja, a eclésia europeia, viu o campo que seria o Brasil, Sul-América, América, e enviou para cá para plantar uma igreja nessa perspectiva. A mesma coisa aconteceu com vários que vieram para Fortaleza. Está na história de Fortaleza. Tanto é que Fortaleza é organizada por um presbítero, né, que veio a princípio para Recife, né, quando Recife estava recebendo, por volta de 1600, toda aquela presença dos judeus e também dos reformados. Então, essa porta trouxe povos que hoje nós temos como propósito voltar a esse povo, não com sementes, mesmo que as sementes que eles trouxeram, mesmo que os portugueses trouxeram, que os holandeses trouxeram, que os africanos trouxeram, os judeus trouxeram, não importa se houve falhas nisso aí, nós temos uma responsabilidade de trazer sementes de redenção, de levar sementes de redenção a essas nações agora. Esse é o nosso propósito. Então, os Estados Unidos fez isso por um tempo. A América Central e a América do Sul precisam despertar e fazer esse retorno e levar essa mensagem de redenção. Então, se veio escravidão da África, vamos levar liberdade, libertação, né? Se veio outra coisa, feitiçaria, vamos levar o profético, né? O verdadeiro profético bíblico. Não importa o que veio, Deus tem um propósito para o Brasil. E é isso que eu penso que essa geração precisa conhecer, o propósito de Deus. E vamos nos envolver no propósito de Deus. Vamos ouvir os projetos que estão alinhados com isso. Vamos ver quem está colocando recursos nisso. Eu creio que essa riqueza do Brasil é para isso. Não é para a gente simplesmente dizer, chegamos no primeiro mundo, somos ricos, ou temos uma igreja que tem dinheiro. Não, precisamos olhar as nações, olhar Israel, né, olhar a Ásia, né, olhar a África, a Europa, numa outra perspectiva de levar a cultura do reino, de achar homens e mulheres como Davi, que amam o Senhor, que priorizam que o território todo receba a mensagem do reino e então nos unirmos em conexões do reino para ver esse derramar acontecer através do Brasil, né? Quando eu tenho a oportunidade de estar fora do país e eu encontro com a igreja, né? E aí muitos brasileiros, né? Eu tenho enfatizado com eles, né? Entenda, você não saiu de uma nação pobre e veio para uma nação rica. É o contrário. Você saiu de uma nação rica e o Senhor te enviou para uma nação miserável.
Porque o que é riqueza diante do Senhor, Exatamente. o que é riqueza eterna, é o que vocês carregam, é o fogo do Espírito, a mensagem do Evangelho, é a mensagem da unidade da igreja. Vocês carregam isso como brasileiros e vocês estão numa nação carente disso. Então sentem à mesa como quem tem para dar, não como escravos ali mendigando. Não, vocês têm que sentar à mesa como príncipes, como reis, como sacerdotes do Senhor e entregar para essas pessoas, né? Então é um despertar que precisa haver, né? E eu acredito que existe um caminho de volta, né? Porque, queira ou não queira, essa é aqui é os confins da terra, né? Porque Jerusalém sai para a Ásia, que vai para a Europa, que vai ali na América, que vem para o Brasil, né? Que vem para a América do Sul, né? Então eu acredito que há um caminho de volta, né? A gente devolver a Europa, a Ásia, porque o fim é chegar de volta em Jerusalém, ver um avivamento entre os judeus e o Senhor retornando, né? E Deus trouxe um império para cá, né? Que foi o português, que tocou várias partes do mundo, né? Então, quando ele fez isso, nessa construção, ele deixou esse caminho, né? Então, agora é a hora da gente discernir. Inclusive, há um movimento de oração em Portugal para que as nações, colônias de Portugal, se reconciliem juntas em Portugal e com Portugal para agradecer o que eles fizeram, porque mesmo antes da fé cristã, o judaico, os navios que saíam de Portugal levavam a Torá, espalhavam a Torá para a Ásia, por todo esse caminho, né? E muitos conheceram o Deus de Israel antes de conhecer a revelação do Deus de Israel em Cristo Jesus. Então, quando você entende que Deus está trabalhando nessa história... Ele está usando tudo, né? Tudo, não é? E usando os negócios, né? Usando todas as oportunidades para dar acesso a populações, grupos fechados. Então, nós temos o melhor momento da história, né? Para fazer esse propósito acontecer. E as portas estão abertas, a gente não pode deixar que essa visão ideológica nos sequestre, né? Muito bom. Acho que eu vou terminar com isso. Eu não vou colocar mais nada, porque eu acho que é muito importante essa mensagem para todos nós aqui. Amém. É ter uma visão de Deus e do reino em relação ao que Ele está fazendo no Brasil. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Amém.